versículo 3. Graça, misericórdia e paz. De quem? Da parte de Deus Pai. E tem mais alguma pessoa aqui? Ou eu sou dualista agora? E da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O Filho do Pai. Quem é Jesus Cristo? O Filho do Pai. E por que cargas d'água dizem que Jesus é o próprio Pai? E mesmo não dizendo com estas palavras, a forma de ensino é dizendo às pessoas que Jesus é o próprio Pai. Se aqui eu tenho um pai e tenho um filho dentro da doutrina de Cristo, veja, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. O que lemos em Isaías 9,6 a respeito de um menino que nasceu, não é? A profecia falava de um menino que nasceu. E este menino que nasceu, eles dizem que é o Pai da eternidade. E dizem que tiram isso deste mesmo versículo, para você ver como que é a alienação. Ok, então esta graça que vem de Deus Pai e também do Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento para ti, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Então, claro que estes enganadores, eles têm um propósito, que é enganar as pessoas. E por que eles querem enganar as pessoas? O que estas pessoas têm para eles, que eles querem enganá-las? Não querem apenas enganar e deixar você enganar. Eles querem obter algo de ti. Querem obter algo da pessoa. Quando a serpente enganou a Eva, ele obteve algo da parte dela. Ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Em outras palavras, eu fiz, eu pratiquei, e a serpente me teve. Em outras palavras. Então, claro que esses enganadores têm vindo ao mundo para poder te ter, para poder te deixar estático, ter domínio sobre a tua vida. E diz: eu tenho tantos membros, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eles me seguem, que é uma beleza, como disse Hitler. Hitler encantou a população alemã de tal forma, ele era adorado. Eles tinham como se fosse um grande líder, como um Deus para eles. Ora, alienou todos eles. Ele tinha lábia para isto, é uma unção. E não é fácil se libertar desta unção. Não é fácil. Mas João está dizendo: já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Porque esses camaradas acham que Jesus não existia antes de Maria. Eles acham que Jesus começou a existir de Maria para cá. Veja, são de mente tão mesquinhas, que eles mesmo lendo na Escritura, Jesus dizendo: Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, torna-me dar aquela glória. Eles não conseguem ver isso nas Escrituras. Este tal é o enganador e o anticristo, porque é contra o que Cristo fala, é antipalavra. Anti quer dizer contra, é o opositor. Olhai por vós, então tenha cuidado de você, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que transgride, na sua tradução está como? Que prevarica, não é? Prevaricar é transgredir, é ultrapassar os limites, é ir além do estabelecido. Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Agora, uma pessoa não ter Deus vai ter que ter o diabo, não é? Lembrando disso, você não fica vazio. Ou você se enche de Deus ou se enche do diabo.
Agora, claro que ao lermos as Escrituras, nós já temos que ter em mente o que sabemos a respeito de cada uma dessas partes, que é tão vital para o nosso aprendizado sobre a doutrina de Deus. Quando diz aqui, não tem Deus, você já sabe que esta palavra tem foi traduzido da palavra grega exo, que significa fazer eco a. Ecoar a, fazer eco, dir. Então, estes que não têm a Deus, é porque eles não fazem eco àquilo que Deus disse. E se Deus disse que Jesus era seu filho, e a pessoa diz que Jesus é o próprio Pai, é o próprio Deus Pai, então esta pessoa não tem a Deus, porque ela não está dizendo o que Deus disse. E sendo que Deus disse uma coisa, e ela está ensinando outra, então ela está dizendo que Deus é mentiroso, que Deus mentiu a respeito do testemunho que ele deu sobre seu filho. Agora, quem permanece na doutrina de Cristo, esse que permanece, ele não extrapola o limite, ele não prevarica, ele não vai além do que Deus tem dito, então ele permanece. Quem permanece na doutrina de Cristo, este tem, veja, este tem, em outras palavras, este faz eco, este está dizendo a mesma coisa, este tem tanto ao Pai como ao Filho. Então este que permanece dentro da doutrina, diz o que Deus disse, e Deus disse, este é meu filho. Diz também o que o filho disse, e o filho disse, ele é meu Pai. Se você mudar isso, você mudou toda a Escritura, e seria melhor você nem ter nascido. Seria melhor você nem ter nascido, porque quem tira uma letra das Escrituras, ou quem acrescenta, você já sabe, está lá no livro de Apocalipse, mostrando o resultado, qual é.